Os luminares tchecos. Vera Krijanouskaya. Pelo espírito J. W. Rochester. Prefácio. A questão Kardec-Jarrus. Quando recebemos a tradução deste novo romance de J. W. Rochester, Os Luminares Tchecos, originalmente editado em russo no ano de 1915, interessou-nos profundamente saber que Jarrus era um dos personagens. Vários autores, desde a afirmação do espiritismo como ciência, filosofia e religião, têm citado o fato de haver sido Jarrus uma das encarnações de Kardec. O próprio Rochester, em outro livro seu, Herculanum, editado em 1888, escreve sobre isso. Na segunda parte do livro citado, de nome Júpiter e Jesus, no primeiro capítulo, O Eremita, encontramos o relato do encontro do patrício Caius Lucilius com o eremita, pai João. O patrício Caius fora ferido na fuga da cidade de Herculanum atingida pela erupção do Vesúvio, tendo sido encontrado e salvo pelo velho e solitário cristão. Durante sua convalescença, interessara-se pelo cristianismo, acabando por se converter ao ouvir pai João falar sobre Jesus. O eremita pai João contara ao rapaz sobre o tempo em que, servindo como soldado na Galiléia, tivera ocasião de conhecer Jesus. Como centurião Quirilius, recebera a tarefa de penetrar nas assembleias dos seguidores do Nazareno e, estando lá, comovera-se com a figura e a palavra do Cristo. Mais tarde, quando Jesus estivera preso, sendo responsável pela sua guarda, oferecera-lhe fuga, propondo-se a ficar em seu lugar. Ao agradecer, Jesus relatara-lhe que ainda iria morrer por ele, mas isso seria em um futuro mais distante. É quando pai João conta ao patrício que tivera um sonho profético, assegurando-lhe essa glória para uma existência futura. Nesse momento Rochester coloca uma nota de rodapé explicando que esse evento se deu vários séculos depois, quando pai João, reencarnado como Jarrus, morreu queimado em Constança em 1415. No epílogo do mesmo livro, As Sombras da Cidade Morta, Rochester relata o encontro, séculos depois, de Caius, isto é, ele mesmo, Rochester, com Allan Kardec. Caius Rochester dirige-se a Kardec: tu mesmo, tu, valoroso centurião que não há muito foste Allan Kardec, tu que na última encarnação te devotaste à fundação de uma doutrina que esclarece e consola a humanidade, quantos dissabores do que não amargaste. Na afirmação de Caius Rochester, fica claro, pela maneira que o texto se coloca, que o centurião Quirilius, pai João, Jarrus e Allan Kardec teriam sido a reencarnação de um mesmo espírito. Em nossa pesquisa encontramos outras afirmações sobre essas encarnações. Em um dos números do jornal Mundo Espírita há uma reportagem, de autoria não especificada, que afirma, segundo os anais espíritas fidedignos, Allan Kardec, 1804 a 1869, o codificador do espiritismo, foi a reencarnação de Jarrus, 1369 a 1415. O autor infelizmente não esclarece quais seriam esses anais espíritas fidedignos, mas nos remete ao livro A Missão de Allan Kardec, de autoria de Carlos Imbaçaí. Nesse livro, em sua primeira parte, há um capítulo sobre Jarrus. É lá que as fontes da afirmação acima são especificadas. Citando o Dr. Canuto Abreu, Carlos Imbaçaí relata que a informação de que Allan Kardec fora Jarrus data de 1857. Acrescenta que a informação veio por via medianímica pela psicografia de Emâncio Fawkes. Segundo o Dr. Canuto Abreu, as fontes estavam, em 1921, na livraria de Leimari. Ali, ele as copiara na sua quase totalidade. Em 1925 passaram para o arquivo da Maison des Spirites. Durante a invasão de Paris, em 1940, os alemães as destruíram. Endossando as informações do Dr. Canuto Abreu encontramos na literatura espírita mais algumas assertivas a respeito. No livro de Victor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, O Solar de Apoio, encontramos confirmação do famoso escritor de que Allan Kardec foi a reencarnação de Jarrus. Ainda mais interessante foi a leitura do livro Leon Denis na Intimidade, mais especificadamente o prefácio de Wallace Leal Rodrigues. Destacamos desse prefácio um trecho do artigo de Leon Denis para a Revue Spirit de janeiro de 1923, sob o título de O Spiritisme, e a Théorie et les Facts,
há uma misteriosa ligação entre o discípulo e o mestre. Reparemos em que meu nome está incrustado no de Allan Kardec que, na realidade, se chamava Hippolyte Léon Denis Rivail. Analisando a ligação supracitada entre o discípulo, Denis, e o mestre, Kardec, Wallace Leó Rodrigues informa que, eruditos e estudiosos que tiveram acesso aos documentos particulares da Sociedade Espírita de Paris afirmam que os espíritos teriam revelado a Allan Kardec, além de sua encarnação como druida, sua vida na Boêmia, sob a personalidade de Jean Rus. Nesse caso encontramos uma valiosa pista para a compreensão dessas vidas quase de todo apagadas e dessa misteriosa ligação através de Jerônimo de Praga, guia espiritual de Leon Denis e que foi, igualmente, o maior amigo e o mais eminente discípulo de Jean Rus. Além desses dois, uma terceira pessoa é fundamental nessa articulação histórica, o reformador inglês John Wycliffe. Quando moço, Jerônimo estudara na Inglaterra e fora bastante influenciado pelas ideias de Wycliffe, as quais mais tarde iria levar ao conhecimento de Jean Rus. O que mais nos interessa retirar dessa interessante prefácio é a hipótese levantada pelo autor. Allan Kardec seria Jean Rus reencarnado e Léon Denis seria John Wycliffe reencarnado, tendo como guia espiritual o espírito de Jerônimo de Praga. Mais provas sobre Denis ter sido reencarnação de J. Wycliffe não são apresentadas, mas a argumentação do autor tem forte embasamento. Finalizando nossa pesquisa de fontes complementares para a assertiva de que Kardec foi Rus, remetemos-nos a um artigo de Hermínio Miranda no Jornal Espírita da FESP. Nesse artigo, o consagrado estudioso espírita analisa duas comunicações na Revista Espírita de 1869, datada a 1ª de 14 de agosto de 1869, assinada por Jean Rus, e outra comunicação de 17 de agosto de 1869, assinada por Allan Kardec. Segundo Hermínio Miranda, na segunda comunicação Kardec sutilmente confirma que foi Jean Rus. Confiando nas assertivas expostas até aqui, só podemos aceitar a veracidade da afirmação de que o espírito de Allan Kardec foi o mesmo espírito que animou o corpo carnal de Jean Rus. É com a aceitação dessa verdade que voltamos ao livro Herculanum com que iniciamos este prefácio. Vimos que Rochester conta que o eremita Pai João, que ajudou e converteu Patrício Caius, foi posteriormente Jean Rus. Ora, sendo isso válido, o centurião Quirilius, nome e cargo de Pai João quando mais moço, que se oferece para ficar em lugar de Jesus, tinha em si o mesmo espírito que 19 séculos depois habitaria o corpo de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. É desta forma que encerramos este prefácio iniciado com a intenção de expor algumas fontes da afirmação de que Allan Kardec foi a reencarnação de Jean Rus, com a frase em que o futuro professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Kardec, então como centurião Quirilius, pede a Jesus que o deixe morrer em seu lugar. Deixa-me morrer em teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a de quem, como tu, é providencial e benéfica aos enfermos e desgraçados. Orpila Conte Rodrigues, Solange Vaz e Maurício Brandão. Um pouco de história. O tempo das deformas. Somos todos os citas. Lutero. Em que contexto histórico podemos situar a vida e a obra de Jean Rus, sacerdote, mártir e reformador tcheco, personagem principal do livro? Qual era o panorama político-religioso europeu nos séculos XIV e XV, época em que Rus viveu? Em termos de história das religiões e da Igreja, com todo o seu significado espiritual e político, Jean Rus, seu amigo e principal discípulo, Jerônimo de Praga, bem como o reformador e pensador inglês John Wycliffe, que muitos influenciou, pertencem ao período que a historiografia mais tradicional denominava como a época da pré-reforma da Igreja. Seguindo o ponto de vista do historiador francês Pierre Chaunu, em magnífica obra, O Tempo das Reformas, que indicamos a todos, situamo-lo dentro do contexto do que ele chama de primeira fase da Reforma. Cronologicamente, o processo de transformação da cristandade latina inicia-se nos séculos XIV e XV. Essa chamada pré-reforma e as reformas protestantes do século XVI são perfeitamente solidárias. São tipicamente reformas da Igreja, questionam simultaneamente a relação com Deus, que desejam mais pessoal, e os fundamentos da dogmática, não para modificá-la mas para melhor fundamentá-la, para defendê-la, para preservar a sua identidade.
Os reformadores da igreja querem estar na igreja, não aceitam ser afastados, não se consideram heréticos. É nesse sentido que existe toda uma linha de continuidade entre Wycliffe, Rousse, Lutero e Calvino. As origens: Igreja-Estado, Política e Religião. Desde o Edito de Milão do imperador Constantino no começo do século IV e da oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio, que a utilização da igreja e da religião como instrumento político por parte de imperadores, reis, príncipes e duques foi uma constante. Paralelamente, por parte da Igreja Católica era hábito comum e corriqueiro a sua participação e ingerência em todos os assuntos da vida política e econômica do mundo secular. Se hoje já podemos exercer em muitos países uma prática religiosa como manifestação de crença do indivíduo, manifestação de uma convicção íntima, isso não foi o que ocorreu na maior parte da história do cristianismo. Em muitos casos a relação das entidades institucionais religiosas com os estados, com a política, foi embaraçosa e vergonhosa. A partir do século XI, com o fim das invasões dos chamados povos bárbaros, a Europa entrou em fase de expansão. O revivecimento do comércio que se seguiu teve um efeito perturbador sobre a sociedade feudal. A uma civilização exclusivamente rural sucedeu uma civilização cada vez mais de cidades e de mercadores. Concomitantemente a isso, a disputa entre o papado e os estados pelos poderes temporal e espiritual acirrou-se ainda mais. O Papa passou a envolver-se em diversos conflitos políticos com as monarquias medievais. Exemplo marcante desse conflito foi a questão das investiduras, quando o Papa chocou-se com o imperador alemão a respeito de quem teria o direito de nomear sacerdotes para cargos eclesiásticos. No século XI, o papado iniciou uma série de reformas internas na igreja. Os costumes do clero eram vergonhosos, sombrios, os dois principais vícios do momento eram constantemente denunciados: a simonia, ação de obter por meio de influência ou em troca de uma soma em dinheiro um ofício divino, e o nicolaísmo, na linguagem corrente, recusa do celibato dos sacerdotes. Ao mesmo tempo em que realiza a reforma interna, o papado afirma a intenção de retomar a independência da igreja. Proclama o primado absoluto de Roma sobre a igreja e o conjunto da cristandade, e proíbe o imperador de investir sacerdotes em cargos eclesiásticos. No século XIII, o poder papal atingira o apogeu. O Império Germânico, aparentemente o estado mais forte da cristandade de então, tinha sido forçado a ceder, se não a todas, pelo menos a muitas das exigências papais. A excomunhão, instrumento brandido por uma diplomacia oportunista e brilhante, conseguira muitas vitórias. Na época do Concílio de Latrão, em 1215, o Papa Inocêncio III sonhava em instaurar uma espécie de teocracia, por meio da qual todos os príncipes temporais submeter-se-iam ao patronato do Papa, vigário do Cristo. As heresias. Esse longo período de liberalização do culto, oficialização do cristianismo, conversão dos povos pagãos, expansão e fortalecimento do poder da igreja estende-se basicamente do século III ao século XIII. Foi o período em que o cristianismo deixou de ser uma religião considerada herética e perseguida e passou a ser a religião dominante em toda a Europa. Infelizmente, a mesma intolerância que os cristãos dos primeiros séculos sofreram, a igreja cristã, assim que se viu oficial, passou a praticar, datando desde o século IV as primeiras perseguições e acusações de heresia a todos os que divergissem da ortodoxia oficial. Na mesma medida em que sofreu, perseguiu. Durante os séculos que se seguiram, afirmou-se uma série de seitas ou heresias, por sua atitude decididamente anti-hierárquica, hostil a Roma. Essas seitas passaram a ameaçar seriamente a unidade espiritual do mundo cristão do Ocidente. A exaltação religiosa, as aspirações apocalípticas, as esperanças milenaristas, os questionamentos sociais, os sentimentos nacionais, tudo isso multiplicava a força desses movimentos heréticos. Rejeitavam a autoridade dos bispos e do Papa, e mesmo por vezes a dos soberanos. Proclamavam insistentemente a necessidade de uma renovação moral. Isso traduzia-se frequentemente pela nostalgia de uma igreja primitiva, evangélica, considerada como um modelo de pureza, pela vontade de retornar a uma ordem moral antiga, a dos primeiros tempos do cristianismo.
De qualquer maneira, essas heresias rejeitavam a igreja constituída, recusando a missa e a comunhão, todo o clero romano, o culto da Virgem e dos santos. Esses movimentos apoiavam-se estritamente numa determinada interpretação do Novo Testamento. Dentre esses movimentos destacamos o dos patarinos, o dos cátaros, o dos albigenses e dos valdenses. As correntes de pensamento. As novas condições de vida, sociais, econômicas, urbanas principalmente, a partir do final do século XI, vão gerar, de forma mais marcante em meados do século XII, um certo renascimento cultural, embora de proporções e consequências bem mais modestas que o afamado renascimento seiscentista. As maiores cidades têm universidades, intelectuais e um maior consumo de livros. O estudo volta a ser valorizado. Mas, importante não sairmos da realidade do mundo medieval. Tudo isso é muito circunscrito, passa ao longe dos camponeses, dos artesãos urbanos, mesmo da grande parte dos comerciantes e nobres. Ainda são poucos os que sabem ler. Se tomarmos a sociedade medieval como um todo, o livro ainda artesanal, ainda vive dos copistas, embora a quantidade de livros já fosse bem maior. O que não podemos perder de vista é que, na Idade Média, os destinos da sociedade civil e da sociedade eclesiástica estão estreitamente ligados. O intelectual, o filósofo, o teólogo, em sua maioria, são clérigos, ou aprenderam com estes. Em todas as épocas, a vida religiosa e as manifestações de pensamento no domínio literário são diretamente influenciadas pelas estruturas sociais, pela evolução da economia e da sociedade, e as influenciam por sua vez. Era o clero quem dominava as escolas dos mosteiros, as escolas paroquiais e as universidades. A escolástica é a forma de pensamento que se impõe nesse período. Entre muitos outros, nos séculos XII e XIII destacam-se os nomes de São Tomás de Aquino e Alberto Magno, influenciados profundamente tanto pela herança de Santo Agostinho e São Jerônimo, entre os principais autores dos primeiros tempos do cristianismo, como pela influência grego-árabe. Basicamente, a escolástica é um método de estudo e de exposição. É fruto de um momento específico, de uma confluência histórica, e dizer o passado da civilização ocidental. A Bíblia, os padres da Igreja, Platão, Aristóteles, os árabes, esses foram os dados de seu saber, os materiais de sua obra. Em meados do século XII e no século XIII, assistiu-se à propagação de um sentimento novo. A partir do momento em que a cristandade tomou consciência de sua força, passou a ser tentador fundamentar a fé numa base racional mais vasta do que a de uma revelação. Esta foi, fundamentalmente, a grande tentação desse período, privilegiar a filosofia na leitura da palavra de Deus. É nesse contexto que se dá o trabalho dos grandes doutores do século XIII, destacando-se São Tomás de Aquino. A escolástica realista desse pequeno renascimento aceitou a leitura aristotélica do universo e cristianizou-a. São Tomás de Aquino não diminuiu a parte da revelação, mas a colocou no topo, como complemento e não em oposição ao sentimento racional. Pretendeu conciliar a filosofia de Aristóteles com o cristianismo. Os escolásticos chamavam a isso de razão teológica, isto é, razão iluminada pela fé. Apesar disso, o pensamento escolástico no seu próprio desenvolvimento, no final do século XIII, com a morte de São Tomás e em virtude de seu próprio aprofundamento, descobriu seus limites e suas fraquezas. No domínio do pensamento manifesta-se desde então uma viva reação contra as teorias tomistas, criticadas por uma fidelidade excessiva a Aristóteles. Os maiores críticos pautavam que a dogmática não se fundamenta na razão, cujo manuseamento Aristóteles ensina na sua lógica, mas sim na palavra de Deus confiada à Igreja. Segundo esses adversários, a filosofia dos tomistas atentava contra o essencial da revelação, a soberana liberdade e o poder absoluto do Deus cristão. A grande síntese reconciliadora pela qual São Tomás lutara encontrava-se combatida no final de sua vida. O pensamento do século XIV tornara-se mais cético, mais pessimista. É na morte de São Tomás de Aquino, na viragem da escolástica, que se situa a origem, o ponto de partida do que chamamos de Primeira Reforma. Se é válido periodizar por meio de datas, de rupturas, destacaríamos esse período de crise da cristandade entre 1274,
Morte de São Tomás de Aquino, em 1517, data em que Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, como período da Primeira Reforma. A viragem da escolástica inicia-se com Duns Scotus, 1266 a 1308. Ele propõe outra concepção de fé, um Deus mais livre, acessível não pelo raciocínio, mas por um impulso do homem, um ato de caridade, espiritual e não intelectual. Segundo ele, a religião não pode explicar-se pela razão, como pretendiam até então os filósofos, e artigo de fé e de crença direta. Duns Scotus já é um homem do tempo da reforma da Igreja. Mas é na primeira metade do século XIV, com Guilherme de Ockham, que muito influenciou John Wycliffe e Jean Hus, que se deu a verdadeira viragem. O século XIV é um tempo de crise. Tempo de guerra, peste, fome, normalmente retratado como de uma atmosfera cinzenta, em que o divórcio entre a filosofia e a religião acabou levando ao misticismo. O pensamento escolástico tradicional do escola pensante da Igreja não respondia mais à necessidade daqueles novos tempos. Guilherme de Ockham, por sua vez, restringiu mais do que o seu predecessor o domínio da demonstração filosófica, acentuando a separação iniciada entre a filosofia e a teologia. Para Ockham, nada devia existir entre o conhecido e o conhecedor. Não havia mediador entre Deus e a criação. Sua filosofia deixava o caminho livre a uma teologia limitada ao conteúdo objetivo da revelação. Ockham elaborou a personalidade do Deus do século XIV, ou seja, a personalidade do Deus do primeiro tempo da Reforma. O Deus de Ockham, Deus da tradição mais antiga e mais segura da Igreja, não é decididamente o Deus dos filósofos. O seu Deus é Deus da Sagrada Escritura. Para ele, toda a revelação de Deus sobre si próprio, tudo que a Igreja ensina sobre a salvação, está contida na Sagrada Escritura. Apesar da afirmação da autoridade da Escritura, para que a Escritura confiada à Igreja funcionasse como juiz prático da verdadeira Igreja, seria ainda necessário que a destruição da teologia natural se acrescentasse à diminuição do magistério, do poderio, da Igreja visível. A corrente que tende a reatar com o recurso direto à Escritura, como fonte de pensamento e de crítica, nasce mesmo com o grande cisma e com Wycliffe. Culminará no século XVI, quando os teólogos da Reforma esforçam-se por estabelecer a autoridade global da Sagrada Escritura. O tempo das Reformas. Os séculos XIV e XV. O final da Idade Média é um período de transformações. Período obscuro, do qual a história guardou principalmente as catástrofes, os grandes conflitos políticos e espirituais. A interrupção do desenvolvimento demográfico, seguida de um grande refluxo agravado pelas fomes e pestes, entre as quais foi catastrófica de 1348, e as perturbações no suprimento de metais preciosos na economia ocidental, produzindo uma carência de prata e depois de ouro, tornada mais aguda pelas guerras, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, Guerras Ibéricas, Guerras Italianas, aceleraram a transformação das estruturas políticas e socioeconômicas do Ocidente. O século XIV, especialmente, é conhecido pela união simultânea dos três grandes flagelos da humanidade: fome, epidemia e guerra. No que diz respeito às mentalidades, apesar das fortes diferenças regionais, é uma época assolada pela psicose do medo. Nas cidades e nos campos, tanto os ataques da peste negra como as crises frumentárias eram encarados como castigos de Deus. O sentimento religioso evolui, e é frequentemente angustiante em virtude da morte dos infortúnios que rodeiam a todos. Surge uma fé diferente, mais complexa que a dos séculos anteriores, mais pessoal, chegando ao misticismo. É a época em que as angústias e os males do tempo levam o homem a procurar uma religião mais humana, mais familiar, um Deus mais próximo. A sociedade religiosa do final da Idade Média, somos tentados a dizer, a sociedade da primeira fase informal do longo tempo solidário das reformas, está profundamente desarticulada. Tanto no aspecto da religiosidade popular, do sentimento, quanto no aspecto político. As crises que sacudiram o topo da sociedade eclesiástica, no final do século XIV, também tiveram grandes repercussões no plano da sensibilidade e do pensamento. Isso porque, apesar de uma profunda dissociação aparente entre as diferentes camadas da piedade popular e a religião da elite,
A religião popular aceitava, sem hesitação, a mediação eclesiástica da Igreja em relação a Deus. Era uma intermediação completamente aceita nas camadas populares, que representavam a grande maioria da população, quase 90% de analfabetos. O fervor do batismo, o temor reverencial dos outros sacramentos, os gestos de imitação eucarística, tudo isso traduz uma forte impregnação de formas de pensar e agir próprias da cristandade. Apesar da sua relativa autonomia, a religião popular é cada vez mais dependente da religião elaborada dos clérigos. Nessa situação, tudo o que pudesse afetar a Igreja como instituição era particularmente grave. Se era posta em dúvida, a alternativa era avançar para o elo seguinte da cadeia das autoridades, o recurso direto à Sagrada Escritura. A crise da cristandade, o grande cisma. A Igreja Católica como instituição político-religiosa também entrara em crise a partir dos anos finais do século XIII. As disputas e os conflitos entre o papado e os estados acirravam-se. Ora um, ora outro grupo político ligado a determinado estado exercia um domínio sobre os rumos da Igreja. Jogar um adversário contra o outro de forma a buscar a melhor aliança era um hábito político corriqueiro dos papas. Logo no começo do século XIV, tivemos o episódio que foi batizado como Cativeiro da Babilônia, em que o papado ficou sediado em Avignon, na França, não mais em Roma, daí o termo cativeiro inventado pelos romanos. A eleição do Papa Clemente V, arcebispo francês, e a instalação do papado em Avignon por 69 anos, 1309 a 1378, iniciaram um período de sérias dificuldades e discórdias. Esse papado de Avignon era aliado e submisso aos reis franceses, o que tornou os papas muito impopulares. Eles eram odiados pelos italianos, mais particularmente pelos romanos. Toda a cristandade condenava violentamente a submissão papal aos franceses. Em 1377, o Papa Gregório XI voltou a Roma, mas a situação acabou se complicando ainda mais. O Papa morreu 6 meses depois e o povo romano aproveitou a oportunidade para forçar o Colégio dos Cardeais a eleger um Papa italiano, o que acreditavam restabeleceria definitivamente o papado em Roma. Os cardeais elegeram o arcebispo de Bari, que recebeu o nome de Urbano VI, e fugiram assim que puderam, renegando a escolha forçada que haviam feito. Enquanto o Papa eleito permanecia em Roma amparado por um colégio de cardeais totalmente novo e escolhido por ele, os outros cardeais dissidentes reuniram-se e escolheram um novo Papa, mais do seu agrado. Com a eleição de Clemente VII Grau Celsius como Papa dos dissidentes iniciou-se o grande cisma do Ocidente, 1378 a 1417, que separou toda a cristandade romana em duas obediências, Papado de Avignon e Papado Romano, e arruinou o prestígio pontificale. De início, a crise no topo da estrutura eclesiástica desenvolveu-se num clima até favorável, reflexo das disputas políticas e econômicas que assolavam a Europa de então. De um lado, o imperador alemão Carlos IV, a Inglaterra e uma parte da Itália urbanista opõem-se a Avignon, a França, a Escócia, a Espanha e alguns outros aliados menores. As associações refletem as alianças políticas do momento. A Igreja como instituição estava doente, o impasse continuaria. Urbano VI morre e seus cardeais elegem Bonifácio IX, 1389. Sobrevém a morte de Clemente VII, 1394, e os cardeais deste último, reunidos na França, elegem, por sua vez, Benedito XIII. A triste verdade é que nenhum papa desse período, de ambas as facções, foi digno do cargo. Serão necessários vários anos para que, neste mundo lento, surjam condições para um retorno à unidade. As ideias para romper o impasse surgiram primeiramente fora das estruturas centralizadoras da Igreja. Justificando-se por meio de referências a princípios teológicos, passaram a circular propostas da convocação de um concílio geral. Os partidários dessas ideias defendiam a tese de que a verdadeira autoridade da Igreja estava com o episcopado, como um organismo, e que os concílios gerais estavam acima do Papa. Respondendo a instâncias feitas pela Universidade de Paris, em 1409, um concílio foi convocado em Pisa.
Uma parte dos cardeais de ambos os papas compareceu a esse concílio de Pisa, além de numerosos bispos e doutores em teologia. Os dois papas foram citados para que comparecessem e, como deixassem de fazê-lo, foram, à revelia, condenados por heresia. Os cardeais elegeram então um novo papa, que recebeu o nome de Alexandre V. Entretanto, o apoio externo para o concílio não fora bem estruturado. Seus partidários haviam se apressado e convocaram-no demasiado cedo. Nem o Papa de Roma nem o de Avignon haviam sido privados de obediência, enquanto se esboçava a obediência a um terceiro Papa. Essa primeira tentativa de um concílio conciliatório acabou resultando num retumbante fracasso. A Igreja passa a ter 3 cabeças. De 1409 a 1414 a Igreja passa do cisma ao caos. Toda a instituição parece desfazer-se no seu topo. O Papa Alexandre V durou apenas 10 meses e o partido de Pisa elege para seu sucessor Baldassare Cossa, que recebeu o nome de João XXIII. Homem digno de ocupar qualquer cargo eclesiástico, buscava recursos negociando indulgências pela Europa. Apesar do fracasso da via conciliatória em Pisa, será por meio de outro concílio que a Igreja sairá do impasse. Com a intervenção dos laicos e o apoio político e policial do imperador Sigismundo, outro concílio foi preparado com bastante antecedência e, dessa vez, com a articulação política necessária. O Concílio de Constança, 1415 a 1417, convocado pelos laicos, organiza as 100 nações. As decisões eram tomadas pelas nações que os compunham. Os cardeais não tinham nenhuma autoridade além da que possuía qualquer outro membro individual de seu país. Simultaneamente, afirma-se, na prática, superior ao Papa, depondo os 3 papas. A cristandade vive um pouco mais de 2 anos sem Papa, com um singular governo de assembleia. O lugar estava livre para a designação de um Papa, mas o partido imperial pretendia retirar vantagens da situação. Finalmente, após uma série de disputas internas, é indicado em 1417 o cardeal Colonna, proclamado Martinho V. Os últimos refratários fizeram voto de obediência e o cisma, aparentemente, resolveu-se. Contudo, esse mesmo concílio, que havia dado paradeiro ao cisma, tinha lançado as sementes da futura dissensão, a reforma luterana, que começaria exatos 100 anos mais tarde, em 1517. John Wycliffe, profeta de uma nova era. A crise institucional da Igreja levantou uma série de interrogações sobre sua estrutura e seus fundamentos dogmáticos. Vistos dentro de uma perspectiva verdadeiramente vasta e integrante da história da Igreja, o wyclifismo e o cisma são movimentos indissociáveis da crise que se revela no grande cisma do Ocidente. Devem ser compreendidos como expoentes principais da primeira fase da Reforma, dentro da linha de continuidade que os une a Lutero e Calvino. Com Wycliffe e Jean Hus é ultrapassado um limiar na cadeia histórica da transmissão da revelação, o limiar do recurso direto, do recurso à autoridade da Sagrada Escritura, Palavra de Deus. O pensamento de Wycliffe não é fruto direto do cisma, mas este proporcionou um terreno favorável ao seu desenvolvimento. Nascido por volta de 1324, em pleno cativeiro da Babilônia, afirmara-se na Universidade de Oxford como um dos mais brilhantes canonistas do seu tempo. Wycliffe foi um teólogo da Igreja, o primeiro teólogo da Igreja protestante seiscentista. Em poucos anos, grandes tratados. Em seu Tratado de Civil e Domínio, 1377, afirma veementemente que a Igreja não tem qualquer poder delegado, apenas verifica e proclama a ação de Deus. A ação da providência é sempre direta, ignorando a Igreja como instituição. A Igreja já não é encarada como a instituição, o canal de todas as mediações. O de Civil e Domínio contém, potencialmente, toda a eclesiologia ocita e toda a eclesiologia protestante. O pensamento de Wycliffe expressa-se também em outros 2 brilhantes tratados, o de Veritatis Scripturae Sancti e o de Ecclesia, os 2 em 1378. À primeira vista, não havia nada mais tradicional e menos contestável do que a afirmação da verdade e da autoridade da Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Se isso, mesmo assim, surpreendeu, é porque foi expresso de forma mais autônoma, mais clara. Melhor ainda,
ele descobre que a autoridade da Escritura pode combater a da Igreja. A Escritura foi, durante séculos, o postulado nunca desmentido de toda e qualquer construção teológica. A Igreja baseia sua autoridade e seu ensino na Sagrada Escritura, encarando-a como um ditado de Deus. Wycliffe propõe, Deus, a Escritura e só depois a Igreja. É o primeiro a propor, como alternativa, a autoridade da Escritura, juiz da Igreja. No espírito de Wycliffe, o cisma que se desenrolava era a maior manifestação da impossibilidade radical do poder divino delegado. Seus tratados propõem a Escritura em abordagem direta. As Escrituras são suficientes, são bastante claras, o comentário da Igreja e sua intermediação não são necessários. É por essa radical simplificação que, sem ter a clara consciência da inovação, Wycliffe é revolucionário. É também nesse sentido, da Escritura oferecida a todos, que se compreende seu esforço na tradução da Bíblia para o inglês. John Wycliffe é o primeiro artesão da sangrenta e profética ruptura da Igreja despedaçada, do século XIV. Ao contestar a transubstanciação, a missa, e toda e qualquer forma de expressar a presença real do corpo de Cristo na hóstia, traçou uma via anunciadora de perturbações e de rupturas. Foi ele quem inspirou a Jean Hus da sua eclesiologia, e a eclesiologia de Lutero o cita. Morreu tristemente abandonado, em 1384, sendo enterrado em terras da Igreja até sua condenação como herege pelo Concílio de Constança, o que provocou a exumação e a dispersão das suas cinzas. Sua descendência deve ser procurada na Boêmia. A Boêmia e o Império. Atualmente, a Boêmia corresponde, junto com a Morávia, ao que é, geograficamente, a República Tcheca, embora os limites fronteiriços tenham variado muito com o correr da história. Os tchecos têm sua origem nos povos eslavos que migraram para essa região entre o século V e o século VII da era cristã, tendo sido cristianizados no século X. No século XIV, a Boêmia era um dos mais importantes centros comerciais e culturais da Europa. Por muito tempo, a prata tcheca forneceu a base da moeda corrente do continente. A Boêmia sempre girou na órbita política e econômica do Sacro Império Romano Germano. O império, naquela época medieval, não era um estado material, mas correspondia sim à ideia de um império formado por uma confederação de estados. O imperador era o senhor de um dos estados que o compunham, sendo eleito pelos seus pares. O reino da Boêmia era um dos eleitores do imperador. Além de ser eletivo, o cargo de imperador não implicava necessariamente muito poder, sendo relativo à força do próprio imperador eleito. Os estados do império agiam, de fato, como reinos independentes. Na maior parte do tempo, os príncipes alemães criavam intrigas e disputas em torno do título de imperador e de seu reconhecimento pelo Papa. Eleições eram impugnadas, compradas, anuladas. Do século X ao XIII houve um longo processo de expansão alemã para o leste europeu. Incentivados por questões econômicas e ambições políticas, os esforços do Império para anexar ou submeter as regiões eslavas vizinhas foram constantes. Na Boêmia, durante o século XIII, o rei Otakar II estimulara a imigração de colonos alemães, na esperança de que estes o ajudassem a fortalecer seu próprio poder em relação à nobreza da Boêmia. Os alemães receberam vantagens especiais para se desenvolverem como mercadores e artesãos, mas os seus privilégios acabaram por indispor os tchecos contra eles. Os conflitos e as disputas entre esses dois grupos étnicos foram uma constante em toda a história, tendo se concentrado principalmente em Praga. Praga, capital da Boêmia, às margens do rio Vltava, pouco acima de sua confluência com Elba, nascera do interesse dos mercadores pela sua localização. Em 1232, Venceslau I outorgou uma carta regia a essa velha cidade Staremesto. Otakar II fundou nova aglomeração, a pequena cidade Malastrana, para os colonos alemães, e Carlos IV, no século XIV, fundou um terceiro agrupamento, a cidade Nova Novi Mesto, que viria a ser habitado principalmente por tchecos, ao contrário da cidade velha, que era povoada mais por alemães. Praga ainda possui as regiões, os bairros, denominadas Cidade Alta, Cidade Baixa e Margem Pequena. Carlos IV, rei da Boêmia e imperador do Sacro Império Romano Germano no século XIII, tem sua memória particularmente reverenciada em Praga. Quando eleito,
fez de Praga sua capital, atraindo para a cidade artistas e humanistas italianos. Daquela época, datam a nova ponte, a universidade, o castelo real e sobretudo as igrejas. Dentro da política alemã de expansão em direção ao leste, Carlos IV Grau-Celsius conseguiu fazer seu filho Sigismundo rei da Hungria, e fazer seu outro filho, Venceslau, rei da Boêmia. A Universidade de Praga, fundada por Carlos IV, foi a primeira universidade de língua alemã. Fundada em um ambiente conturbado, internacional como todas as universidades, logo se tornou controlada pelos mestres e estudantes alemães, cada vez mais numerosos à medida que refluíam de Paris no momento do grande cisma. Os alemães chocavam-se com os tchecos, gradativamente conscientes de sua originalidade e de suas aspirações. Essa oposição étnica duplicava-se em uma oposição corporativa. Tratava-se de definir-se as nações, grupos em que se dividia a faculdade, dominadas pelos alemães prevaleceriam sobre a nação tcheca. Como se verá no decorrer do livro, esses conflitos étnicos entre os tchecos e os alemães foram muito importantes no desenrolar da vida de Jan Hus. Jan Hus. O pensamento de Wycliffe fora bloqueado na Inglaterra pelo próprio sucesso do Estado. A reforma da Igreja não consegue impor-se nos locais em que a construção do Estado está avançada. O sucesso de Jan Hus na Boêmia explica-se por uma diferença de evolução. O Império não é a Inglaterra. O protesto cita confunde-se com a revolta de quase toda uma sociedade no âmbito territorial de um conjunto de estados. Além do mais, Hus é nacionalista. O Pai Nosso em tcheco é uma demonstração inequívoca, tanto quanto seu trabalho de fixar a ortografia e reformar a língua literária tcheca. Mais tarde, o protesto situa-se num momento propício. Nascido em 1369, na pequena cidade de Usinei, Jan Hus viveu, durante 37 anos de sua vida, o drama do cisma. Hus é fruto desse mesmo cisma. Mas é também fruto de uma Boêmia muito específica. Nesse país marginal, cristianizado meio milênio mais tarde que a Itália, a Espanha ou Gália, o clero é demasiado numeroso, excepcionalmente deficiente, sem formação e com maus costumes, vivendo de prevaricações simoníacas. Quando Praga se tornou a capital do império, isso se tornou intolerável. Foi nessa situação que Jan Hus se destacou. De um temperamento mais de sábio moralista do que de profeta, sua firmeza de caráter e posição elevou-o a uma posição de destaque tanto em termos religiosos como nacionais. Uma corrente reformista moderada formara-se em Praga, e um grupo, ligado aos universitários tchecos e aos nacionalistas, aparece, Capela de Belém. Nessa igreja, reúnem-se milhares de pessoas ávidas por receber, em tcheco, a pregação da palavra de Deus. Fixam-se então alguns objetivos, que caracterizam a tradição boêmia: a preocupação de uma linguagem inteligível, um moralismo atento aos casos de consciência que o clero encontrava nas suas confissões, uma devoção à Eucaristia, que está nas origens do desejo de beber pelo cálice, uma crítica a virulentas insuficiências morais do clero. Hus torna-se, além de membro do grupo de Belém, seu expoente máximo. Pregador apaixonado, rapidamente tornou-se muito popular, exortando o povo às virtudes dos apóstolos e a procurar Cristo nas palavras do Evangelho. Denuncia os abusos da Igreja. Desejava uma piedade um pouco menos exterior, mais de relação pessoal, de tempos de oração. Sua pregação é basicamente neotestamental, voltada principalmente ao moralismo dos sinópticos e espiritualidade do Sermão da Montanha. A influência de Wycliffe em seus pensamentos é considerável. Toda a obra de Wycliffe é conhecida em Praga no começo do século XV. Jerônimo de Praga tinha estudado em Oxford, de onde trouxera numerosas cópias das obras do teólogo inglês. Quando Hus tomou conhecimento das obras do inglês, a situação na Boêmia era muito delicada. O conflito entre os tchecos e os alemães crescia. O povo escandalizava-se cada vez mais tanto com a vida luxuosa dos bispos quanto com o nível que atingira contra a propaganda dos papas rivais. É nessa situação que o papel de líder religioso, e, de certa forma, até nacionalista, de Hus é realçado. É nesse tempo que Rochester nos brindará com a descrição da saga desse grande homem, de uma moral exemplar. As heranças de Jan Hus. Num momento mais imediato,
A repressão a Rus e Jerônimo de Praga provocou uma explosão ao mesmo tempo religiosa e nacionalista, de ambas as formas radical. Uma enorme agitação político-religiosa dos estados da Boêmia desafiou a autoridade do império. Calestinos nacionalistas e taboritas radicais lutaram pela sua terra e por sua liberdade religiosa durante mais de 20 anos. Ainda decorreriam vários anos até que, numa manhã de vento de 1517, um padre alemão atravessou a praça e afixou 2 folhas na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Era um violento ataque à venda das indulgências, a simonia. Poucos anos mais tarde, esse mesmo padre, Martinho Lutero, diria: éramos todos hussitas, mas não sabíamos disso. Quando os protestantes, no século XVI, minimizam o papel institucional da Igreja como dispensadora da graça divina e afirmam que o indivíduo está em relação direta com Deus e depende exclusivamente de sua onipotência, eram as ideias destes homens, Wycliffe e Hus, que estavam renascendo. Os livros de Hus seriam republicados. 100 anos mais tarde, a cavalaria de Cromwell leria Wycliffe e Hus às vésperas das batalhas, e os puritanos que partiam para a América levariam seus escritos através do Atlântico. Maurício Abrandão. Primeira parte. Capítulo 1. Na confluência dos rios Mies e Radibuzzi localiza-se a velha cidade de Pilsen, atualmente um grande centro industrial, com muitas usinas produzindo a mundialmente famosa cerveja de mesmo nome. No fim do século XIV, a população dessa cidade, assim como a da maioria das cidades tchecas, era composta predominantemente de cidadãos alemães, fartos e enriquecidos, em prejuízo direto dos filhos do povo, graças às inúmeras concessões com que os reis da Boêmia os atraíam para o país. Entretanto, nos últimos anos daquele século aconteceram mudanças que não favoreceram os alemães. A população urbana tcheca cresceu significativamente e muitos senhores feudais compravam ou construíam para si casas na cidade, aumentando assim a rivalidade entre as duas nacionalidades. Num lindo dia de verão do ano de 1401, um numeroso séquito de cavaleiros passava pelas estreitas e sinuosas ruas de Pilsen. Era encabeçado por um homem de uns 35 anos, um tipo claramente italiano, moreno, esbelto, mas bem formado e forte. O rosto indubitavelmente bonito era estragado por um permanente, beatífico e afetado sorriso. Os olhos negros e espertos também deixavam má impressão, ocultando uma certa crueldade. Vestia um belo traje de veludo negro, uma leve couraça de aço cobria seu peito e sobre os negros cabelos havia um chapéu enfeitado de penas, colocado de modo faceiro. Trazia no cinto um punhal de cabo incrustado e uma espada de respeitáveis dimensões. Esse traje mundano militar contrastava sobremaneira com a grande cruz pendurada numa corrente de ouro que trazia no peito e um anel episcopal colocado sobre a luva de couro de servo. O bispo montava garbosamente um cavalo murzelo e distribuía bênçãos aos passantes. Atrás dele, 4 pajens carregavam seu elmo, seu escudo, sua lança e outros armamentos. Mais atrás seguia um considerável cortejo e, fechando a procissão, viam-se algumas mulas carregadas de bagagem. O bispo parou diante de uma casa ao lado dos muros da cidade. A casa era grande, toda de madeira trabalhada, com um alto e pontiagudo telhado. Outrora ela fora construída por algum rico botiar, em nada diferindo das outras casas da cidade, mas o conde Ineke Waldstein, que a comprara recentemente, acrescentara-lhe algumas torres dentadas e cercara com um grande muro, dando àquela casa modesta e pacífica um aspecto de castelo fortificado. Via-se que o prelado já era esperado, pois o cavalariço nem teve tempo de bater e já os portões se abriram. Um velho criado correu ao encontro do clérigo, ajudou a desmontar do cavalo e informou: o conde está ausente, mas a condessa aguarda o bispo Brancassis e ordenou que conduzíssemos o reverendíssimo até ela. No alto da escada, a própria condessa recebeu o grande convidado com amabilidade e respeito e perguntou sobre sua saúde. Sinto-me bem, graças a Deus, mas, mesmo assim, minha cara prima, vou pedir-lhe pousada por alguns dias. Depois da longa viagem a cavalo, uma velha ferida da época da juventude passou a me incomodar e gostaria de descansar. A minha casa inteira está à disposição de vossa reverência. Perdoe se não encontrar aqui o conforto desejado. Um pobre monge como eu não precisa de muito.
Vou pedir-lhe somente que o meu pajem Recioto seja instalado perto de mim. Preciso dele com frequência e, por isso, ele deve estar sempre à mão. Uma hora depois, reforçado por um bom jantar, o bispo estava sentado a sós com a dona da casa, em seu quarto, longe de ouvidos indiscretos. A condessa Waldstein era uma mulher de uns 40 anos, alta, loura e magra. Seu rosto, de nariz aquilino e boca larga de lábios finos, era pouco atraente. Nem mesmo seus grandes e bonitos olhos enfeitavam nem virtude de sua expressão esperta e má. Sua pose humilde não combinava com a soberba que dela emanava e que claramente repousava na base do seu caráter. A condessa Iana era parente do bispo Brancassis pelo lado feminino da família, e o sangue italiano quedara manifestara-se nela numa fanática hipocrisia. Com indisfarçada impaciência, ela não tirava os olhos do convidado, mas este parecia não notar sua ansiedade, brincando distraidamente com a corrente da cruz pendurada em seu peito e com as esporas que não tivera tempo de tirar. Finalmente, ela não aguentou e, inclinando-se para o prelado, perguntou baixinho, em italiano: "E, então, primo Tommaso, que novidades trouxe para mim?" Brancassis endireitou-se. "Péssimas, dona Giovanna. Definitivamente, minha missão não deu certo." "O barão recusou tudo?" murmurou a condessa, empalidecendo. "Quase. É melhor contar-lhe detalhadamente a minha conversa com o barão Rabstein. Primeiro, expus-lhe a proposta de casamento de seu filho com a filha dele, Rogena. Isso ele recusou terminantemente, acrescentando que a menina já está prometida ao filho de Henrique von Rosenberg e o noivado deverá acontecer em alguns dias. Além disso, conforme a opinião dele, o jovem conde não serviria para ser seu genro por ser frívolo e arrogante. Em suma, vosso filho Volk é tão pouco simpático ao barão quanto vosso marido, de cujas convicções religiosas e políticas Rabstein não partilha. Disse-me ele, em vez de apoiar o partido dos grandes barões, que defendem seus direitos, e que nos prejudica onde pode, agarrando-se ao rei Venceslau, o que quase atrapalhou a sua captura em Beron." Brancassis parou, percebendo o nervosismo da condessa e as manchas vermelhas que apareceram em seu rosto. "Desculpe, prima", continuou ele, "por transmitir tão desrespeitosas referências, mas me parece necessário esclarecer a situação em definitivo." "Mas, claro, prossiga", sussurrou ela, dedilhando nervosamente com longos e ossudos dedos o cordão negro e dourado que a cingia. "Portanto, descartando a questão do casamento, informei ao barão os vossos problemas monetários, provocados por estes tempos inquietos e, em nome do parentesco próximo, pedi-lhe que viesse ajudá-los." Nessa parte ele foi mais condescendente. Dizendo que já salvou o primo por diversas vezes e que esta seria a última, ele concordou em pagar a vossa dívida com o insolente burguês de Praga que vos pressiona. Tal concessão tem, obviamente, o seu preço, mas a senhora percebe que isso não será suficiente para reerguê-los. Nesse caso, o que fazer? Sussurrou, indecisa, a condessa, olhando com ar suplicante. Por baixo das pálpebras semicerradas do prelado brilhou um olhar esperto e escrutador. "Parece-me que a única saída é voltar àquele projeto que discutimos juntos antes da minha visita ao barão", respondeu ele, surdamente. A condessa começou a respirar pesadamente, como se lhe faltasse o ar. Suas mãos tremiam tanto que o lenço com que ela rispidamente enxugava a testa quase escapou por entre os dedos. "Essa saída que o senhor chama de única é terrível", murmurou ela, com voz entrecortada. "Mas devo me sacrificar para garantir o futuro de meu filho", concluiu a condessa, contendo com esforço o próprio nervosismo. "Entendo a sua indecisão e valorizo o temor beato que atormenta seu coração cristão, apesar de a senhora estar sendo dirigida somente pelo amor materno", observou o bispo. Em seguida, levantando os olhos para o céu, prosseguiu: "Mas para todo pecado existe o perdão. Será que a senhora se esqueceu de que a nossa Santa Madre Igreja aceita o pecador como o pai aceita o filho pródigo e, por meio dos representantes terrenos de Cristo, devolve-lhe novamente a pureza?" Um forte rubor cobriu o rosto pálido da condessa e uma luz de alegria acendeu-se em seus olhos. "Será isso possível?" exclamou ela, juntando as mãos como se fosse rezar.
O senhor conseguiria do Santo Padre a absolvição do pecado que sou obrigada a cometer por amor à minha família? Sim, minha filha espiritual e irmã. Depende da senhora obter ainda hoje essa altíssima bênção. Meu tio, o cardeal Cossa, concedeu-me algumas indulgências e permitiu dispor delas a meu critério. Mas saiba que o perdão do pecado que a senhora se prepara para cometer custa caro. O céu exige uma generosa recompensa pela sua misericórdia. Eu sei, eu entendo, não há dúvidas. Esse benefício não tem preço. Respondeu ela, alegremente. Então, quero pedir-lhe uma indulgência completa para meu marido, meu filho e para mim e pagarei o que pedir. Além disso, imploro ao Reverendíssimo conceder-me um perdão especial e permitir que eu coloque à sua disposição uma certa quantia aos pobres. O rosto de Brancassis abriu-se num agradável sorriso. Concordo com tudo, prima Giovanna, e se o céu for tão magnânimo consigo quanto a senhora com ele, então já garantiu para si um lugar no paraíso. Mas voltemos aos negócios. Não temos tempo a perder. Eu já falei que cheguei aqui em companhia do Barão von Rabenstein, que viaja a negócios para Praga. Nós nos separamos na saída da cidade. Enquanto eu vinha para cá, ele foi para a hospedaria Bezerro de Ouro. Precisamos nos apressar, pois Rabenstein parte amanhã cedo. Agora que a minha consciência está tranquila, o caso não vai parar por falta de ação. Pelo jeito, o próprio céu nos ajuda fazendo o barão hospedar-se no Bezerro de Ouro. Por coincidência, a servente dessa hospedaria é uma grande amiga do meu confessor, o padre Hilário, e obedece-lhe cegamente. Ela é que irá servir ao barão o aperitivo que lhe merece. Mas o senhor tem certeza que a poção que prometeu funcionará do modo que queremos? Quanto a isso, fique sossegada. Minha poção é de confiança. Enquanto isso, avise ao padre Hilário para ele não se ausentar e aguardar o meu tesoureiro, o padre Bonaventura. Ele lhe entregará a poção e as instruções necessárias. Inclinando-se para a condessa, ele sussurrou, não se preocupe. Se, depois disso, o barão ainda partir ao amanhecer, então adoecerá no caminho. Isso será ainda melhor, pois correrão para pedir ajuda médica à senhora e, então, o barão ficará sob a minha guarda. E tudo se arranjará da melhor forma. A condessa levantou-se apressadamente, mas Brancassis deteve-a. Um momento. A senhora contou sobre os nossos planos ao conde. Não. E nem que poderia se opor à ideia, ou simplesmente nos entregar durante uma festinha qualquer com o rei, onde sempre bebem e falam demais. Respondeu a condessa, meio embaraçada. Perfeito. Nem sempre se extrai sabedoria da culpa. O seu cuidado faz-lhe as honras, condessa. Observou o prelado, com um leve riso. Em seguida perguntou, e quando volta o seu marido? Ele viajou a negócios inadiáveis e deverá voltar somente depois de amanhã. Melhor ainda. Deixemo-lo de lado, por enquanto, e depois lhe ofereceremos o uso pacífico da tutela da linda Rogena. Abençoando a condessa, que beijou respeitosamente sua mão, o bispo retirou-se para os aposentos que lhe haviam sido reservados e ordenou que chamassem imediatamente o padre tesoureiro. Após um curto diálogo, Bonaventura, um monge italiano, de pequena estatura e cara de raposa, saiu apressadamente do quarto e foi falar com o confessor da condessa, padre Hilário. Ficando sozinho, Brancassis andou pensativo pelo quarto, depois sentou-se à mesa e começou a fazer contas. Satisfeito com os resultados, fechou um livro de anotações, guardou-o numa caixa e chamou Ricciotto. Entrou um pajem elegantemente vestido num traje de veludo violeta, com o brasão do bispo bordado no peito. Era um jovem bonito, rosto pálido, longas e negras mechas de cabelos sobre os ombros e olhos negros e ardentes, sua figura esbelta era flexível e graciosa como a de uma mulher. Vai dizer ao meu pessoal que hoje não serão mais necessários e que podem ir descansar. Depois volte aqui para me ajudar a trocar de roupa. Ricciotto saiu e voltou rapidamente. Despiu o seu senhor, trouxe-lhe uma larga capa de seda, depois saiu e retornou com uma jarra de vinho e 2 taças que colocou sobre a mesa. Em seguida, fechando cuidadosamente a porta no trinco, parou diante de Brancassis e, com as mãos na cintura, perguntou. Então, o serviço oficial terminou, não é, Tomasso? Sim, meu diabinho, e agora começa o meu, respondeu Brancassis,
puxando o Recioto para o seu colo e beijando-o carinhosamente. Enchendo a taça de vinho, começou a dar de beber ao pajem, servindo-lhe também doces que havia na bandeja de prata. O belo rapaz começou a embriagar-se, tornando-se cada vez mais alegre e desembaraçado. Piadas e palavras obscenas próprias de soldado raso saíam de sua boca e o bispo também não ficava atrás. Aquela orgia